Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. A partir de agora, JD1 no ar, comigo, Wesley Paiva, e as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Homem morre a tiros ao tentar proteger filho de 3 anos, alvo do disparos. STF decide que banco pode retomar imóvel em caso de não pagamento de parcela sem precisar acionar a justiça. Pesquisa inédita do IBGE aponta que 9.500.000 pessoas trabalharam remotamente em 2022. Para quem gosta de pescar, esses são os últimos dias antes da proibição da pesca nos rios de Mato Grosso do Sul, que começa em novembro com o início da Piracema. A Rádio Senado começou suas transmissões nesta semana na capital sul-mato-grossense. Deputados aprovam o projeto do governo que tributa lucros de brasileiros aplicados em empresas no exterior. E no Brasileirão, Santos vence e sai da zona de rebaixamento. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta sexta-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ajuda a formação de nuvens carregadas e puxa umidade para boa parte do país, principalmente o sul, onde o alerta é de temporais desde a metade norte do Rio Grande do Sul até áreas do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, oeste e norte do estado de São Paulo e principalmente as áreas mais centrais de Minas Gerais, onde cavados meteorológicos também devem ajudar a formação de nuvens carregadas. Nessas regiões, a chuva acontece a qualquer momento do dia, intercalando momentos de melhoria, mas o volume acumulado deve ser expressivo, principalmente no sudoeste do Paraná, onde transtornos podem acontecer em função desse excesso de chuva. Alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra, e também é importante destacar que essa chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento de até 80 km por hora. Então, muita atenção às áreas do sul do país, porque a chuva continua com muita intensidade. Em Porto Alegre também chove, mas ainda intercala momentos de melhoria em que o sol aparece. Em Mato Grosso, Goiás, boa parte do interior do Amazonas, a chuva ocorre de maneira mais isolada, assim como no sul do Tocantins, áreas do oeste da Bahia e sul do território baiano. O sol aparece com pouca nebulosidade desde o sertão nordestino até áreas do norte do país. A metade norte do Pará, Amapá e boa parte de Roraima devem ter esta condição de tempo firme ao longo de toda a sexta-feira. E as temperaturas na metade norte do Brasil continuam muito elevadas. A máxima fica na casa dos 30 graus em Salvador, 36 em Manaus, 38 em Cuiabá. E no sul e áreas do sudeste, ainda o dia começa frio e não esquenta tanto até o meio da tarde. Na capital, Porto Alegre, por exemplo, máxima de 25 graus e no Rio de Janeiro, 26. JD1 no ar. Notícias. A Rádio Senado começou suas transmissões nesta semana em Campo Grande, capital. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes. As transmissões da Rádio Senado em Campo Grande começaram em caráter experimental. Esse período de testes que antecede a inauguração oficial é para que o nosso som chegue com a melhor qualidade possível para os sul-mato-grossenses. Mas é como dizem por aí, quem vê close não vê corre. Foram necessários 11 anos de trabalho para tornar realidade a chegada do nosso sinal em terras de Almir Sater e Helena Meirelles. Mas valeu a pena porque com Campo Grande já são 18 capitais com o sinal da Rádio Senado. A coordenadora-geral da emissora, Leila Herédia, lembra a importância do velho e bom radinho na vida dos brasileiros. O rádio se mantém há mais de 100 anos e, apesar de todas as transformações na sociedade, ele é ouvido por 83% da população brasileira. Então, a presença da Rádio Senado em Campo Grande é uma forma de contribuir com a democracia, com a cidadania, exercendo a nossa missão, que é de ser uma rádio pública. Hoje, a Rádio Senado é uma emissora consolidada, a gente está no ar 24 horas por dia e há 26 anos. Além da transmissão ao vivo das sessões do plenário, das comissões
comissões permanentes e das CPIs, nossa programação traz o melhor da música popular brasileira, além de programas culturais. Então, sul-mato-grossenses, sintonizem aí, FM 105,5. Aproveitem e mandem notícias sobre a qualidade do nosso sinal. O nosso zap é o 61 98611 9591. JD1 no ar. JD1 no ar. E a proibição da pesca nos rios do estado começa em novembro, com o início da piracema. A reportagem é de Cleiton Salles. O período de reprodução dos peixes nos rios de Mato Grosso do Sul terá início no próximo dia 5 de novembro. O decreto que regula a piracema estabelece que, a partir desta data, a pesca fica proibida em todos os rios do estado. A proibição abrange todas as modalidades de pesca, desde o pesca e solte até as pescas profissional e amadora. A exceção é a pesca de subsistência por famílias ribeirinhas, porém limitada o suficiente para alimentação, sendo proibida a armazenagem de peixes. As peixarias e pescadores que possuem estoques de espécies nativas devem preencher a declaração de estoque até 7 de novembro por meio do site do IMASU. Após essa data, o estoque não declarado estará sujeito à apreensão. Com a proximidade do início da piracema, este será o último fim de semana com a pesca liberada em Mato Grosso do Sul. No entanto, quem deseja aproveitar esses últimos dias de pesca autorizada deve seguir as normas ambientais, entre elas as que disciplinam o uso de apetrechos. Essas informações também podem ser encontradas no site do IMASU. JD1 no ar. JD1 no ar. A pandemia de Covid obrigou a maior parte das pessoas a trabalhar sem sair de casa. E mesmo depois do fim das restrições sanitárias, muita gente manteve esse padrão. Uma pesquisa inédita do IBGE aponta que 9.500.000 pessoas trabalharam remotamente no país em 2022. Reportagem Luciana Vasconcelos. Seja em casa, em um parque ou qualquer outro lugar público, em 2022, 9,5 milhões de pessoas trabalharam de forma remota fora do escritório. Desse total, 7.400.000 pessoas exerceram o teletrabalho, ou seja, usaram algum tipo de equipamento digital, como computador, celular ou tablet, para executar a atividade. É o caso do gestor público Lucas Ferreira, que consegue exercer todas as suas funções profissionais de casa. Para ele, é uma economia de tempo e de recursos públicos. O teletrabalho, ele potencializa esse trabalho no sentido de que eu tenho a facilidade de estar com as pessoas em diversos locais, em diversos momentos e de uma forma potencial. Eu acho que esse é o principal ganho que eu tenho, na verdade, com o teletrabalho. Fora, claro, a economia dos cofres públicos com essa questão. Os dados sobre teletrabalho fazem parte de uma pesquisa inédita divulgada pelo IBGE esta semana. Segundo o levantamento, 1 a cada 4 pessoas ocupadas realizou teletrabalho no setor chamado pelo Instituto de Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas. O analista do IBGE, Gustavo Giaquinto, comenta que no ano passado o rendimento médio dos teletrabalhadores era maior do que os que estavam em trabalho presencial. A pesquisa estimou que o rendimento dos teletrabalhadores, ou seja, aquelas pessoas que realizaram teletrabalho, seja de forma habitual, regular ou mesmo ocasional, ela é substancialmente acima do rendimento do trabalho das pessoas que não realizaram teletrabalho. Isso não significa que o teletrabalho leva ao maior rendimento, mas sim que, na verdade, existe uma correlação entre o teletrabalho e tipos de ocupações, né, tipos de trabalho que favorecem a realização do teletrabalho. São, sobretudo, ocupações que exigem níveis mais altos de qualificação, que têm uma maior correlação com rendimentos elevados. A pesquisa aponta ainda que quase 95% das pessoas que fizeram teletrabalho em 2022 exerciam suas atividades de casa e somavam 7 milhões de pessoas. Outros dados sobre a pesquisa podem ser acessados na página ibge.gov.br. Reportagem Luciana Vasconcelos. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com
jd1noticias.com. A notícia no seu celular. E agora tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1, da nossa central de jornalismo, Sara Chaves. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem de 51 anos foi preso por atuar ilegalmente como dentista na zona rural de Iguatemi. Uma denúncia anônima informou à polícia o local onde o falso dentista estava. Ele foi abordado em uma estrada vicinal próximo ao assentamento Colorado. A polícia, o autor informou que estava oferecendo serviços de confecção de próteses dentárias nas propriedades rurais, mas não possuía qualquer formação técnica ou registro. Já durante o registro policial foi descoberto que o homem já havia sido detido pelo mesmo crime em 2010 na cidade de Campo Grande. No carro em que ele estava, os policiais encontraram vários equipamentos para confecção e manutenção de próteses dentárias, onde ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Iguatemi. Ao tentar impedir que o filho de 3 anos fosse baleado, Gabriel Soriano da Silva, de 27 anos, foi morto na tarde de ontem em frente à unidade de saúde da família no Santa Emília, em Campo Grande. Gabriel estava dentro do carro com o filho, enquanto a esposa estava dentro da unidade de saúde para marcar uma consulta, quando Jones Vera Gonçalves, de 39 anos, ex-marido da esposa da vítima, chegou e atirou na direção da criança. Conforme informado ainda pela esposa, Jones vivia fazendo ameaças ao casal, já tendo ameaçado até mesmo o filho deles de 3 anos. O casal acabou encontrando o atirador na unidade de saúde e, após uma discussão, Jones foi para casa e voltou armado, efetuando os disparos. A esposa de Gabriel contou que, para proteger o filho, ele entrou na frente dos disparos e foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas morreu no hospital. Equipes da Polícia Civil, através da 6ª Delegacia, estão procurando pelo autor que fugiu logo após o crime. O caso segue sendo investigado. O corpo da travesti Tieta Fernandes foi encontrado na tarde de ontem no bairro Primavera, em Bela Vista. Ela foi assassinada com golpes de faca na noite de quarta-feira. O principal suspeito é o seu namorado. Segundo o site Jatobá News, o suspeito e Tieta estavam em uma residência e, por volta das 22 horas, o namorado esfaqueou a travesti, deixou o corpo trancado em um quarto e fugiu. Familiares foram até a residência e encontraram o corpo da vítima. O suspeito até o momento não foi localizado pela Polícia Militar e Civil. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem as informações do Senar MS. Melhorar a qualidade de vida de quem trabalha e vive no campo é um dos pilares do Sistema FamaSul. Pensando nisso, o programa Sorrindo no Campo tem como objetivo cuidar da saúde bucal daqueles que colocam o alimento na mesa de tantas famílias. A equipe conta com um caminhão equipado para realizar procedimentos de rotina, urgência, exames e até cirurgias. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Supremo decide que bancos ou instituições financeiras podem retomar um imóvel em caso de não pagamento de parcelas sem precisar acionar a Justiça, como informa o repórter Marcelo Denalíbera. Na sessão desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que a execução sem a intervenção do Judiciário nos contratos com a chamada alienação fiduciária, em que o imóvel fica em nome da instituição financiadora como garantia, prevista na Lei 9.514 de 1997, não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Prevaleceu no julgamento o voto do relator ministro Luiz Fux, que observou que essa modalidade de execução não afasta o controle judicial, porque caso verifique alguma irregularidade, o devedor pode, a qualquer momento, acionar a Justiça para proteger seus direitos. JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. Os pré-inscritos no teste público de segurança da urna têm até hoje para apresentar os planos de ataque. As propostas vão contribuir para o aperfeiçoamento da urna eletrônica e dos sistemas para eleições municipais do ano que vem. Repórter Carol Lasno. O Tribunal Superior Eleitoral recebe os documentos desde o dia 9 de outubro.
Durante 2 semanas, 33 investigadoras e investigadores estiveram na sede do TSE para fazer a pré-inspeção do código-fonte da urna eletrônica. Essa fase foi essencial para os participantes coletarem as informações e elaborarem os planos de ataque. No dia 3 de novembro, serão publicadas as inscrições aprovadas. O teste público de segurança da urna é voltado a especialistas que querem colaborar com a Justiça Eleitoral e será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano. JD1 no ar. Esporte. E agora vamos ouvir aqui no JD1 no ar as últimas notícias esportivas com Dininho Almeida. Campeonato Brasileiro. O Inter foi ao Rio de Janeiro e deixou o São Januário com 3 pontos na bagagem. Na noite de ontem, o Colorado venceu o Vasco por 2-1, com gols de Maurício e Ener Valência. Alex Teixeira descontou para o time carioca, que desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. Os dois times voltam a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, às 15 horas, o Vasco visita o Goiás, adversário direto na briga contra o rebaixamento. O jogo será na Serrinha. O Inter, por sua vez, recebe o Coritiba às 17 horas e 30 minutos no Beira-Rio. No encerramento da 29ª rodada, um confronto direto contra o rebaixamento, o Santos mostrou ter cabeça boa para vencer o Coritiba por 2-1 na Vila Belmiro. Em noite de arbitragem polêmica, o Peixe garantiu o importante resultado com gols de Matheus Bianchi contra e Marcos Leonardo. Robson, de pênalti, fez o do Coxa. No primeiro confronto pós-derrota por 7-1, os santistas dão resposta ao torcedor e mais uma vez lotaram o estádio e deixam o Z4. Os paranaenses continuam em situação delicada na tabela. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã, com o Palmeiras enfrentando o Bahia às 19 horas. O América Mineiro recebe o Grêmio e o Atlético Mineiro recebe o Fluminense. No domingo, o Goiás recebe o Vasco, o Atlético Paranaense recebe o São Paulo e o Corinthians faz o clássico com o Santos. O Internacional recebe o Coritiba e o líder Botafogo recebe o Cuiabá. Notícias esportivas. O governo federal publicou nesta sexta-feira uma portaria com regras para atuação no mercado de apostas esportivas. Contendo 7 capítulos, o texto prevê que as empresas que atuem no país respeitem regras específicas, como o estabelecimento das empresas no país, além do incentivo ao jogo responsável. Segundo o texto, empresas estrangeiras estarão autorizadas a atuar no mercado das apostas esportivas no país, desde que devidamente estabelecida no Brasil. A portaria, que já está em vigor, prevê ainda que empresas interessadas em explorar o mercado no país terão de manifestar o interesse com pelo menos 30 dias de antecedência. O texto veta que atletas integrantes de comissão técnica, árbitros ou dirigentes façam parte do quadro societário das empresas. De acordo com o texto, os operadores do setor terão de reportar operações suspeitas ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras, COAF, atividades consideradas suspeitas. A medida visa coibir práticas ilegais como a lavagem de dinheiro e outros delitos como a manipulação de partidas. Fórmula 1. A temporada 2023 da Fórmula 1 já está na sua reta final. Neste final de semana, a categoria dará seguimento à última rodada tripla do ano com o Grande Prêmio do México, entre os dias 27 e 29 de outubro. O já definido tricampeão Max Verstappen, que faturou seu título no Grande Prêmio do Catar, chega como atual vencedor do autódromo Hermano Rodrigues. E a pista ainda será palco de mais uma importante batalha de Sérgio Pérez pelo vice-campeonato. A desclassificação do rival Lewis Hamilton nos Estados Unidos potencializou a campanha do mexicano, seguro na posição com 39 pontos de vantagem. Esta será a 23ª visita da Fórmula 1 ao México, país que recebeu a categoria entre 1963 e 1970, de 1986 a 1992 e retornou em 2015. O maior vencedor do autódromo Hermanos Rodrigues é Verstappen, com 4 triunfos em 2017, 18, 21 e 2022. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Os deputados aprovaram um projeto do governo que tributa lucros de brasileiros aplicados em empresas no exterior, conhecidas como offshores. Quem tem as informações é o repórter Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê a tributação de investimentos de brasileiros, pessoas físicas no exterior. A tributação será sobre rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos
dividendos de entidades conhecidas como offshores. Esses investimentos no exterior passarão a ser tributados a uma alíquota de 15%, assim como os fundos constituídos no Brasil, conhecidos como onshores. O projeto também prevê tributação dos chamados fundos exclusivos, que têm investimentos acima de 10 milhões de reais. Esses fundos têm apenas um investidor, pessoa física. As offshores são empresas constituídas no exterior que, na prática, só estavam sujeitas à tributação quando transferissem o lucro para o sócio pessoa física no Brasil, o que poderia jamais acontecer. De acordo com o governo, que apresentou a proposta de tributação, isso criava uma distorção no sistema, já que tornava menos oneroso investir no exterior que no Brasil. O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, muda ainda as regras de tributação para fundos de investimento abertos e fechados. Os abertos, hoje, já estão sujeitos à tributação semestral, chamado Come-Cotas, com alíquotas que variam de 15% a 20%, dependendo do prazo do investimento. Os fechados, também conhecidos como exclusivos, não estão sujeitos ao Come-Cotas. Com o projeto, eles passam também a estar sujeitos a uma alíquota de 15% e 20%, sendo 15% para as aplicações de longo prazo e 20% para as de curto prazo. A proposta prevê um desconto no pagamento de impostos para os investidores no exterior que fizerem a atualização patrimonial, ou seja, repatriarem os lucros das offshores até o fim do ano. No lugar de pagar 15%, que será cobrado a partir de 2024, quem fizer isso até o fim do ano pagará apenas 8%. O projeto foi aprovado por 323 votos contra 119, com muitas críticas da oposição. Deputados do PL e do Novo apontaram que a tributação não passa de uma maneira de o governo arrecadar mais dinheiro para viabilizar o novo regime fiscal. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição. Aprovaram uma reforma tributária horrível em que atrela o aumento do gasto público ao aumento da receita e agora buscam formas de aumentar essa receita. E como é isso? É cada vez mais tomando, assaltando o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro que paga imposto demais, muitas vezes vê como alternativa investimentos no exterior e nem isso agora o governo deixa em paz. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que a taxação vai afugentar investidores do país. Muitos mitos são suscitados aqui, que fundos offshore é para bandido, fundo offshore é para político corrupto, e de fato também são usados para isso. Agora, existe uma necessidade legítima da sociedade brasileira que hoje investe, e estamos falando aqui de mais de 5 milhões de brasileiros que investem no mercado financeiro. Eles ambicionam investir no mundo todo. Um fundo offshore viabiliza esses investimentos. Já para o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o projeto não aumenta a carga tributária e é fundamental para permitir o crescimento da economia este ano. Ela é produto de uma intensa articulação que fizemos com os vários agentes econômicos do Brasil, sem criar nenhum imposto e sem aumentar a carga tributária. É apenas fazer com que aqueles que não são tributáveis, aqueles rendimentos que não são tributáveis, possam ser. Não se trata só de votar uma matéria que interessa ao governo. Trata-se de dar uma contribuição para o que o Brasil possa ter um crescimento de no mínimo 3% do PIB. De acordo com o relator Pedro Paulo, o texto está alinhado com recomendações internacionais, inclusive da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele estima que a proposta pode aumentar em 20 bilhões de reais a arrecadação no ano que vem, 13 bilhões relativas aos fundos exclusivos e 7 bilhões dos fundos offshores. Nós avançamos aqui para uma tributação justa, uma tributação que atinge os objetivos do governo de arrecadação, uma tributação que ela não cria um problema no nosso mercado de capitais, uma tributação que se alinha com as melhores práticas internacionais, que coloca o Brasil na direção correta e uma tributação que é absolutamente legal, justa, isonômica e igualitária. O relator também alterou as regras dos fundos de investimento do agronegócio, os FIAGRO. Esses fundos são isentos do imposto de renda hoje, se tiverem no mínimo 50 cotistas. O governo queria aumentar o número de cotistas para 500, mas Pedro Paulo estabeleceu no mínimo 100 cotistas, depois de acordo com deputados da bancada do agronegócio. A soma total do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil é de 8 trilhões de reais. Só os fundos fechados, que de acordo com o governo pertencem a 2.500 pessoas, têm patrimônio de 1 trilhão de reais. O projeto que tributa rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de brasileiros em offshores seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o JDU no ar de hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023, com a apresentação minha, Wesley Paiva. O JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, e tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Você que nos ouviu através dessa emissora, para ouvir novamente a edição de hoje ou edições anteriores em podcast, ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. A todos uma ótima sexta, um excelente final de semana e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Mando vidas. Mando vidas. Mando